Ei, gente, tudo bem com vocês? Ai, que saudade que eu tava daqui e de vocês. Oh, meu Deus. Que bom que vocês estão aqui comigo de novo. Mais um vídeo aí depois de muito tempo, né? Eu não vou ficar mais dando desculpa, né? Cada vez que eu fico um tempinho longe e volto, eu sempre invento uma desculpa pra vocês. Invento não, eu sempre falo a verdade, mas vai indo, fica chato, né? Mas sempre tentando não sumir de novo, sempre tentando dar continuidade, né, ao canal com a frequência que eu tinha antes. Mas no meio disso tudo é bom saber que vocês estão aqui comigo, que tem gente que sente minha falta. Eu também sinto muita falta de vocês. Muita gente falando aí comigo, né? Que eu tô sumida, que eu precisava gravar de novo e tal. E eu mesmo tava sentindo falta disso. Então, estamos aqui para mais um vídeo depois de muito tempo. É, E aí, como vocês já viram aí, vou mostrar para vocês minhas últimas leituras, né? Como eu tô meio sumidinha, só quem tá me seguindo no Instagram que sabe tudo que eu tenho lido aí nos últimos meses, porque eu sempre posto lá, tá, gente? Lá, assim que eu termino de ler um livro, eu já posto, tem um destaque lá das minhas leituras desse ano. Então, eu sempre coloco lá, então lá vocês conseguem me acompanhar mais em tempo real, digamos assim, o que eu tô lendo. Mas enfim, antes de voltar ao ritmo do canal, vou atualizar vocês. Eu tava olhando o último vídeo de leituras do mês que eu gravei foi com as leituras de novembro, novembro de 2025. Então, de dezembro até agora, eu não postei nenhum vídeo falando das minhas leituras. Então, como são muitos livros, assim, não são tantos, porque eu não tenho lido tanto quanto eu gostaria, mas, né, para não ficar muito longo, eu não vou falar muito sobre os livros, é só para atualizar vocês mesmo. E nem sei se eu vou lembrar também, porque vai indo a gente esquece. É tanto livro, passa um tempinho a gente esquece. Vou tentar falar um pouquinho só sobre cada um, que nota que eu dei, né? Só para atualizar vocês. E aí, a partir do próximo vídeo, a gente já volta aí ao normal, se Deus quiser. Antes de eu mostrar os recadinhos de sempre, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deixe aí o seu joinha se gostar. Assista aos outros vídeos, tem as playlists aí pelos assuntos que vocês gostam mais, se quiserem assistir algum especificamente, né? Algum tipo de vídeo. E leiam sempre a descrição do vídeo, eu sempre peço para vocês, porque pode ter informações importantes, né? No meu caso, tem as minhas redes sociais. O Scooby, gente, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo entrar, parece que mudou, né, alguma coisa lá no Scooby, mas não está aceitando mais a minha senha, o meu cadastro, provavelmente eu vou ter que fazer outra conta. Então, por enquanto, eu não vou colocar o Scooby aí para vocês, tá? Porque ele tá, se vocês conseguirem entrar, ele vai estar super desatualizado. Vou tentar fazer outra conta, tá? Vai ter aí o meu Instagram, aí embaixo, minhas listas de desejo, né? Claro, se vocês quiserem me presentear aí com algum mimo, fico muito feliz. Tem duas listas, tem uma de livros, né? Coisas relacionadas a livros e livros. E outra com outras coisinhas pessoais, assim, que eu fiz mais pra mim mesmo, mas eu sempre coloco aqui pra vocês, né? Caso alguém queira mandar alguma coisa. E é isso. E algum canal que eu vier a citar aqui, né, pra vocês, eu sempre coloco aí embaixo o link pra vocês irem lá conhecer também. Tá bom? Então vamos por ordem, viu, gente? Eu tô com minha colinha aqui, meu caderninho, que eu anoto tudo para eu falar com vocês a ordem certinha, começando por dezembro, então, né? Porque eu não trouxe o vídeo de dezembro. Minhas leituras de dezembro. Em dezembro eu consegui ler 5 livros. Foi um pouquinho mais tranquilo. Eu não tinha trocado de serviço ainda, agora eu troquei de serviço, ficou um pouco mais corrido. Mas aos poucos a gente vai se ajeitando. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Em dezembro, gente, a primeira que eu finalizei, já tinha meses que eu tava lendo, tá? Finalmente eu li a biografia do Walt Disney. Foi o primeiro que eu terminei em dezembro. O Walt Disney, O Triunfo da Imaginação Americana, do Neil Gabler. Não sei se é assim que fala, que pronuncia. Esse calhamaço, essa edição lindíssima, né? Que eu ganhei de presente. A maioria que vocês vão ver foi presente, tá, gente? Graças a Deus. Então, eu levei acho que uns 4 meses, gente, para ler esse livro, tá? Eu li bem devagarzinho, 4 para 5 meses. Enquanto eu lia os outros, né? Porque aí agora tem as leituras do Clube do Livro que eu participo também, então eu tenho que ir intercalando. Foi uns 4 ou 5 meses, tá? Porque ele é bem grossinho, ele tem mais de 700 páginas. Fui lendo com calma, me deliciando com a história desse homem,
incrível, incrível, né? Tudo que aconteceu, desde a infância dele até o sonho dele, quando ele começou os primeiros esboços, os primeiros desenhos e até aquele sonho de construir o parque que é o que é hoje, né? Então é muito gostoso de acompanhar, muito gostoso. Eu amo, gente. Por isso que eu amo biografias. Eu amo ver como as pessoas chegaram onde elas chegaram. Pessoas, claro, que eu gosto, que eu admiro, né? E, nossa, é incrível, incrível. E aí ia vendo, eu gosto sempre de acompanhar, por exemplo, eles lançaram, por exemplo, os primeiros desenhos, né? As primeiras animações mesmo, que era aquela coisa bem rústica, bem da época mesmo. Tem tudo no YouTube. Então, quando ele citava o nome dos primeiros trabalhos dele, os primeiros curtas, né? Que tinha, por exemplo, o Mickey Mouse e tal, eu ia lá no YouTube, buscava, procurava e ia acompanhando. Tudo que dava, que tinha aqui, que tem no YouTube, eu conseguia ir acompanhando e é muito legal, muito interessante. Parece que fica mais vivo ainda na cabeça da gente a história. Incrível, tá, gente? Eu dei 5 estrelas. 5 estrelas. Maravilhoso. Recomendo, tá? Muito interessante a história do Walt Disney. O segundo que eu terminei em dezembro, outro 5 estrelas, e foi uma releitura, Meu Pé de Laranja Lima, José Mauro de Vasconcelos. Foi a leitura do Clube do Livro de dezembro, tá? Que eu participo aqui da minha cidade. E emocionante, né, gente? 5 estrelas, com certeza. Acho que a maioria já conhece a história do Zezé, né? Que é um menino aí bem peculiar, digamos assim, muito custoso. E aprontava todas. Mas ao mesmo tempo é uma história triste, né? Aí ele muda, a família dele se muda de casa e ele não queria mudar de casa de jeito nenhum. Mas aí quando eles vão para a casa nova, ele descobre lá entre as plantas, né? Tem algumas árvores lá no quintal da casa e cada um dos irmãos adota uma árvore, digamos assim, e ele acaba ficando com um pezinho de laranja lima que tem lá e que vai vir a se tornar o melhor amigo dele, né? E a gente vai ver a vida dele aí, sofrida, né? Como ele aprontava muito, ele apanhava muito, né? E ao mesmo tempo a família numa situação difícil, então é uma história triste, bem triste, a gente ri, mas a gente chora também. E quem não leu ainda, lê, gente. Lê, mas prepara o coração, porque não é fácil, não. Não é uma leitura muito fácil, não. Tá? Mas valeu, foi muito bom relembrar essa história. O terceiro, 5 estrelas também. Gente, eu tô dando tanta sorte, eu tô lendo a maioria dos livros, eu tô dando 4 ou 5 estrelas. Ainda bem, tô dando muita sorte, lendo muita coisa boa. Foi essa lindeza também que eu ganhei de presente. O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Gente, que história maravilhosa. Eu era doida para conhecer, doida para ter esse livro. Ganhei de presente também. É uma edição lindíssima, até que bilhetinho que eu ganhei da amiga booktuber que não se identificou para mim ainda, que eu não sei quem é. Mas é uma edição lindíssima, lindíssima, tá? Ilustrada e muito bonita mesmo. E é assim uma história, digamos, fantasiosa, é uma fantasia, um realismo mágico, e é muito gostoso, assim. Parece uma história infantil, mas não é, tá? Resumindo aí, um homem de uns, só meia idade, uns 40 anos, eu acho que ele tem, ele vai voltar, né? Lembrar da infância dele quando ele volta para o lugar onde ele nasceu, onde ele passou a infância para ir num enterro, num velório. E aí, andando lá pelo lugar, relembrando a infância dele, ele passa pela casa de 3 mulheres que marcaram a infância dele, que eram a filha, a mãe e a avó. E a filha, a mais nova, era amiga dele na infância, ela era um pouco mais velha do que ele, e ele vai voltar na infância quando ele tinha os seus 7 anos. A menina era um pouquinho mais velha. E aí ele vai relembrar tudo que aconteceu, toda a magia que tinha quando essa menina entrou na vida dele, né? Acontece um suicídio, uma pessoa é encontrada morta, se matou, e isso aí vai trazer algumas coisas, alguns acontecimentos meio sobrenaturais, digamos assim. E essa família dessa menina, dessa amiga dele, elas têm o conhecimento disso tudo, o que está acontecendo, por que está acontecendo, e a gente vai ver esse realismo mágico aí, essa infância dele cheia de
fantasias, cheio de coisas assombrosas acontecendo. Então é muito lindo, gente, é muito lindo mesmo, uma leitura gostosa que flui muito rápido, vale muito a pena, muito mesmo, gente, sensacional, tá? 5 estrelas, maravilhoso. Reli também, aproveitando o clima de Natal em dezembro, né? A Vida de Jesus em Versos de Cordel, do Fábio Sombra. Gente, eu amo esse livro, é um dos preferidos que eu tenho, assim, acho que todo ano eu vou reler na época de Natal. É lindo, eu amo literatura de cordel, amo. E esse livro é perfeito, perfeito para quem gosta, tá? Todo ilustrado, o próprio Fábio Sombra, que ilustrou também. Ó, o Sermão da Montanha, tudo em versos de cordel. É lindo, lindo, lindo. Eu sei que tem outro também, não sei se é o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, também quero adquirir. Então, é lindo demais, gente. Pra gente ler em época de Natal aí, é perfeito, perfeito. Então foi muito gostoso reler 5 estrelas, né? Lógico, claro. E o último, fechei o ano muito bem com outra releitura, que foi 5 estrelas também, que eu queria fechar o ano assim, mais light, com uma leitura bem gostosinha, que dá um quentinho no coração, e essa leitura é perfeita para isso. Aos 7 aos 40, do João Anzanello Carrascosa. Eu sou apaixonada com esse livro, apaixonada com essa história, porque faz eu voltar totalmente na minha infância, gente, que foi a melhor época da minha vida, tá? O primeiro capítulo eu já me debulho em lágrimas, porque parece que sou eu que estou escrevendo. Então, é maravilhoso, maravilhoso, uma leitura simples, uma maneira de escrever muito simples do João Anzanello. E aí ele vai e volta, né, aos 7, aos 40, cada capítulo é um tempo, num ele tá com 7, no outro ele tá com 40 anos, já casado, com filho. E ele vai fazendo esse paralelo aí. E é muito lindo, muito gostoso e realmente dá aquele quentinho no coração, tá? Principalmente para quem tem mais de 40 anos, eu recomendo demais, não vão se arrepender. Lindíssimos, 5 estrelas. E aí entramos em 2026. Em janeiro, eu li 3 livros. Esse ano eu tô lendo menos, tá, gente? Igual eu falei com vocês, eu troquei de serviço em fevereiro. Eu mudei de trabalho, minha carga horária ficou um pouquinho maior, eu tô ficando mais cansada, tô mais feliz, claro, graças a Deus, tô bem mais feliz agora, gostando mais do emprego que eu tô agora, mas tô ficando mais cansada e tá me exigindo um pouquinho mais de tempo. Mas tá ótimo, graças a Deus. Então, li 3 livros, finalizei 3 em janeiro. O primeiro deles foi esse aqui, Entre Cabras e Ovelhas, da Joana Cannon. Cannon, eu acho. Esse eu dei 4 estrelas. Esse tá entre os meus 10 para esse ano. Eu separei 10 livros para 2026 e esse foi um deles. E é muito lindo, gente. Eu amei. Eu dei 4 estrelas porque o final só que me decepcionou um pouquinho, tá? Só o final. Mas a história é muito gostosa. É muito gostosa. Ele prende muito a gente, tá? Ele vai contar a história de 2 meninas. Eu não tinha nem ideia, gente. Quando eu pus esse livro na minha lista de desejos, eu não tinha ideia. Desculpa o barulho aí da moto, tá, gente? Meu marido chegando. Eu não tinha ideia do que se tratava. E me surpreendeu muito, gostei muito. 2 meninas aí, são vizinhas, são amigas, né? E vai acontecer um desaparecimento de uma das vizinhas. É um lugar assim pequeno, que todo mundo conhece todo mundo. É tipo uma vila. Todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então uma senhora vai desaparecer, já no comecinho da história. E aí as duas, nessa discussão, as duas amigas, elas são crianças, eu não sei precisar a idade que elas têm aqui, mas acredito que uns 10. Uma deve ter uns 10 e a outra 9 ou 8, não sei, por aí. Então, elas vão ficar intrigadas aí, né, com esse desaparecimento, assim como todos os vizinhos. E elas começam a se questionar se Deus existe, porque o padre falou na missa que Deus vê todas as coisas, que Deus sabe de tudo, ou então Deus sabe onde que ela tá, né? A vizinha que desapareceu, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Que é Crise, senhora Crise. Então, elas vão ficar indignadas, porque que Deus não mostra onde que ela tá, se Deus sabe de tudo, né? Então ele tem que mostrar onde que ela tá. Aí elas vão procurar. Uma delas vai ter a ideia de sair procurando na vizinhança. Procurando não pela vizinha, mas por Deus. Elas querem encontrar Deus. Se Deus está em todos os lugares, elas têm que encontrar. Isso na cabeça delas.
para saber de Deus onde que a senhora Crise está, a vizinha, tá? E é isso que elas vão fazer, elas vão bater de porta em porta procurando por Deus. Claro que elas não vão chegar e perguntar isso, porque elas sabem que os vizinhos não vão dar bola, né? Então elas inventam desculpas para entrar na casa dos vizinhos e tal. E começa essa busca aí, e ao longo da história a gente vai ver que cada vizinho, em cada casa que elas vão, parece que alguém tem alguma coisa a esconder. Então a gente começa a desconfiar de todo mundo, tá? Cada um vai ter a sua história, cada casa que elas vão entrando, a gente vai ficando curioso. Ah, por que fulano falou isso? Fulano teve tal impressão, tal comportamento. Então a gente fica curioso aí para saber, tá? Muito interessante, flui muito bem a história. Só o final mesmo que, para mim, não funcionou. Eu achei que talvez poderia ter sido diferente, mas pode ter gente que vai gostar do final do jeito que foi, né? Então, mas vale demais a leitura. Eu amei. 4 estrelas. O segundo que eu terminei em janeiro, eu não tenho ele físico. Vou deixar a foto para vocês. Foi uma surpresa muito grata, que foi Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. Foi a leitura de janeiro, lá do nosso Clube do Livro. E a pessoa que indicou era doida para ler esse livro. Eu nunca tinha ouvido falar, a maioria das pessoas, e a gente foi totalmente às cegas, sem saber do que se tratava. E todo mundo se apaixonou, gente, pela história, tá? Todo mundo, nós lá do Clube do Livro, a gente se surpreendeu muito, porque é uma história incrível, incrível, sensacional, tá? É a história de uma moça, ela é tecelã, ela trabalha numa fábrica, né? E ela chama Amarilis, se não me engano. E aconteceu um fato com a mãe dela quando ela era criança, que ela ficou muito com aquilo assim no coração, né? É uma coisa muito triste, muito injusta que aconteceu com a mãe dela. E aí, quando ela encontra a pessoa responsável pelo que aconteceu com a mãe dela, ela tem aquele desejo de vingança. Tudo que vem na cabeça dela é se vingar. Ela quer se vingar do que aconteceu com a mãe dela. E aí ela vai fazer um pacto com o demônio. Sim, gente, ela vai fazer um pacto com o demônio para poder se vingar dessa pessoa. Só que a oferta que ela faz para o demônio não o satisfaz. É pouco para ele. Mas aí ele vai ajudar ela de qualquer maneira a se vingar com as próprias mãos. Então ele vai ajudar ela. E esse demônio, ele é muito assim, ele tem as maneiras dele de aparecer, de ajudar ela, ele consegue se transformar, né, em humano, no que for, no que ele quiser. E aí a gente vai ter uma história assim muito, muito impressionante, tá? Que prende muita atenção da gente, a maneira com que esse demônio vai voltar para poder ajudar ela. Tem umas partes bem divertidas, inclusive, também. E tem a história paralela também da amiga dela, que é vizinha dela, que trabalha com ela também. Enfim, não vou falar muito, não, para não dar spoiler, até porque, gente, se você nunca ouviu falar desse livro, dá uma pesquisada aí. Vê se você se interessa e leia. Vocês não vão se arrepender, tá? É incrível, a gente gostou demais. E foi muito legal porque nesse dia a mediadora, né, no caso, quem escolhe a próxima leitura é que vai mediar, né, no encontro. Ela conseguiu um contato com a autora do livro, com a Fernanda Castro, e a Fernanda Castro mandou um áudio para a gente, tá? Para nós do Clube do Livro, um áudio enorme que ela colocou lá no dia do encontro para a gente ouvir. E a gente ficou muito feliz com isso, muito feliz, foi incrível mesmo. Uma leitura inesquecível, tá, gente? Leiam, vocês vão gostar bastante. Mariposa Vermelha. Próximo que eu finalizei em janeiro foi Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, do Arthur Conan Doyle. Não sei se é assim que pronuncia. Foi o primeiro que eu li desse autor, o primeiro que eu li do Sherlock Holmes. Comecei por esse porque eu pesquisei e vi que esse é o primeiro realmente, né? Foi o primeiro que ele escreveu e já é onde o Sherlock Holmes se encontra, conhece o Watson, né? Watson. Eu esqueço o nome dele direito. Enfim, é aqui que eles vão se encontrar e já vai ter aí um crime, né? Para ele desvendar. É muito interessante. Um homem que aparece morto aí, sem sinais de. Sem ferida, sem nada, né? Aparentemente intocado, mas com manchas de sangue em volta dele. E é um mistério aí que ele vai tentar desvendar. E é muito legal o jeito que eles se conheceram, né? A amizade que os dois fazem aí depois. Gostei bastante, estou com outros ali também para ler agora, do Sherlock Holmes, e quero conhecer
Os outros livros também gostei muito. Esse foi 5 estrelas também. Passando para fevereiro, gente, fevereiro eu li só um. Um livro só, que foi o do Clube do Livro, tá? Vou deixar a foto aí para vocês, que eu também não tenho. É O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vilada. Não sei se é assim que fala. Esse livro, ele tem outro nome, que eu não vou lembrar agora. Se eu encontrar, eu vou colocar aí para vocês. Ele foi... tem edições com os dois nomes diferentes. Eu li nesse nome, Parque das Irmãs Magníficas, mas é a mesma história. Outra leitura que surpreendeu bastante a gente, tá? Do Clube do Livro. A pessoa que indicou também era doida para ler e aí foi sorteado. É muito interessante, é um livro meio autobiográfico, tá? A escritora Camila Souza Vilada, ela é uma pessoa trans, tá? Ela é trans. E na história a gente vai ter a história da Camila também, que é o mesmo nome dela, que é uma travesti que acaba indo parar num parque, aí já no começo da história, que esse parque que é onde as travestis costumam ficar ali durante a noite, né? Para trabalhar o modo de vida delas, né? Para poder trabalhar e tal. E todas elas moram numa casa que tem a dona, eu não vou lembrar o nome agora, tá vendo? A gente esquece, depois de muito tempo a gente esquece. Encarna, se não me engano, dona Encarna. Que é a que cuida, é a mãezona de todas elas, que acolhe todas elas. E vai acolher a Camila também. A Camila que se descobriu aí, né? Essa pessoa do jeito que ela é e foi rejeitada pela família e teve que correr atrás de um meio de vida e foi o que ela encontrou. E é meio que um retrato do que a gente vê, né? Quase que é a única maneira que elas encontram, às vezes, de ganhar dinheiro. Mas ela vai se sentir acolhida por essas travestis também, né, lá da casa. E já no início da história vai ter uma história de um bebê abandonado nesse parque lá, que a dona Encarna, que é a que cuida de todas elas, vai pegar esse bebê e criar como se fosse dela. Vai ter essa história paralela aí também. E é muito interessante, tá, gente? A história, a gente vê aí o quanto é sofrida a vida delas, né? O quanto elas têm que lutar para ter o pão delas. E a união, o mais interessante que a gente até comentou lá no dia do encontro, a união delas, né? O tanto que elas cuidam uma das outras. Muito interessante, muito bonito, tá? Recomendo a leitura. Esse eu dei quatro estrelas. Em março também só li um, que foi também o do Clube do Livro. Eu tô priorizando as leituras do Clube do Livro, gente, porque eu não gosto de faltar os encontros. Então, foi um livro que eu que indiquei lá, porque eu era doida para ler e fui sorteada e a gente leu Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que eu queria muito ler. E sem comentários, né, gente? A maioria de vocês também já deve ter lido. E é choro atrás de choro, lágrima atrás de lágrima. Que livro triste, que livro triste. Eu quero ver o filme depois, eu tô com medo. Porque eu já chorei muito com o livro. Então, a gente vai ver aí, né, a família do Fabiano. É Fabiano, isso, do Fabiano. Que vai, literalmente, aí viver andando, correndo da seca, né? Fugindo da seca na região onde eles vivem. É uma história muito triste, é ele com a esposa, os dois filhos e a cachorra, que é a cachorra baleia. Então, essa é a vida deles, né? Eles não têm um estudo, não têm educação, a vida deles é trabalhar ali, né, na terra que não é deles, né? E aí, quando começa a seca, eles têm que ir em busca de um lugar melhor, só que eles acabam indo parar em outro lugar, que também vai ter a seca. Então, o livro acaba começando e terminando com eles fugindo dessa seca. E aí a gente vai ver a história, né, deles aí, as dificuldades para conseguir um dinheirinho, para poder adquirir alguma coisa, o estudo que as crianças não tinham. Então, assim, eles não tinham identidade, eles não tinham voz, né? A sobrevivência deles era essa, então é muito triste. É, Enfim, o capítulo da morte da baleia, eu posso falar isso aqui porque todo mundo sabe, né? É considerado um dos capítulos mais tristes da literatura de todos os livros, e realmente, gente, meu Deus. Por isso que eu tô com medo de ver o filme. Mas é 5 estrelas, lógico, né, gente? Não tem como, é um livro fininho. A gente lê rápido, mas tem que estar com o coração preparado, porque é muito triste. E eu amei, tá? Esse era um dos 50
do meus 50 para ler até os 50. Menos um. Chegamos em abril. Abril eu li 2 livros. O primeiro também é um dos 50 até os 50. O Tempo Entre Costuras, da Maria Dueñas. Não sei se é assim que pronuncia. Eu era doida para ler esse livro, gente. Eu ficava enrolando. Mas quando eu peguei, meu Deus, eu falei, como a gente sempre fala, por que eu não li esse livro antes? É incrível, gente. É uma história, assim, muito bem escrita, muito bem escrita. A gente vai ter aí a história da Cira, que já no início ela se apaixona aí pelo Ramiro, né? Aquela paixão avassaladora e tal. A Cira trabalha com a mãe dela, com costura, né? A mãe dela faz as roupas da maioria das mulheres da sociedade e tal, e ela aprendeu desde criança a trabalhar com a mãe dela. E aí, só que ela vai conhecer o Ramiro e ela vai embora, vai largar tudo para ir embora com essa paixão dela, né? Só que quando eles vão embora, ela vai embora para o Marrocos, ela mora em Madrid, né? Ela vive em Madrid e eles vão para o Marrocos. E quando chega lá, ela tem uma triste surpresa que o Ramiro desaparece do nada, né? Ele deixa uma carta para ela e ela vai ver que aquilo tudo, aquele sonho dela foi por água abaixo. E aí, sem ter condições de voltar para Madrid, ela vai ter que se virar, aprender a viver lá no Marrocos, né? Sozinha, sem o Ramiro, sem ninguém. E aí é que começa, gente, essa trama maravilhosa, o jeito com que a Cira vai correr atrás de sobreviver, de ter a profissão dela, de ter a vida dela. Gente, é incrível, parece uma novela, realmente, parece uma novela, assim. A gente vai acompanhando, assim, ansiosamente, cada capítulo, esperando o que, que vai acontecer, o que, que a Cira vai fazer, como que ela vai se virar. E é incrível, tá? E aí, no meio disso tudo, vai ter as questões políticas também, porque vai ser na época do fascismo europeu, vai estar no na época do nazismo, então vai ter isso tudo e ela vai acabar se envolvendo. Eu não vou falar muito, mas aí fica mais interessante ainda a história quando ela se envolve nessa questão aí da política. E é incrível, incrível, maravilhoso, 5 estrelas, sensacional, gente. Só leiam. Quem não leu ainda, leia, por favor. Próximo, gente, desculpa, esse vídeo vai ficar grande, tá? Leitura do Clube do Livro de Abril, A Revolução dos Bichos. Foi uma releitura, né? Eu dei 5 estrelas, sim, da primeira vez também. E é clássico aí também, todo mundo já conhece, né? Os bichinhos aí da fazenda que vão se rebelar contra os donos, contra os humanos, em busca de melhores condições, né? Porque eles veem que eles não. Eles trabalham, trabalham, trabalham e não tem retorno pelo trabalho deles, não tem pagamento, são explorados, enfim, né? Uma bela crítica aí ao que acontecia na época, ao que ainda acontece. É, um livro aí para muitas discussões, né? Tanto que rendeu o nosso encontro lá do Clube do Livro, rendeu bastante. E é uma leitura muito boa, gente. Fininho também, rapidinho a gente lê, gostosinho. 5 estrelas, com certeza. E aí, maio eu li 4 livros. O primeiro que eu finalizei foi outra biografia, autobiografia do Martin Luther King. Maravilhoso. Eu demorei acho que uns 2 meses para ler também, que ele é um pouquinho grossinho. Tem muitas fotos, tá? Muitas fotos. Eu amo biografia, assim, que tem fotos, bastante foto. Então, eu era muito curiosa para conhecer a história dele e é maravilhoso, tá? A autobiografia, por quê? Ele foi organizado pelo Claire Bone Carson. Ele conta aqui no prefácio que essa autobiografia, na verdade, não foi um livro, ele não sentou e escreveu um livro. Ele fazia anotações, ele tinha tudo anotado, desde quando ele era criança, tipo um diário, digamos assim. Ele anotava, tinha fragmentos de papel, cartas, né? Tudo era, ele anotava tudo que acontecia na vida dele. E aí o Claire Bone juntou, né? A pedido da família, da esposa dele, das filhas, não sei, juntou esses papéis todos e durante alguns anos ele criou aí essa autobiografia desde quando ele era criança, né? Até ele vir a falecer. Então é incrível, tá? A história dele, ele era um líder religioso aí muito respeitado, né? E a luta dele aí pela igualdade, pelo fim do racismo, é, querendo que todo mundo fosse reconhecido como igual, que não tivesse essa diferença de raça, de cor.
E o tanto que eles sofreram, gente, ele foi perseguido, a família dele, ele quase perdeu a esposa e filhos várias vezes, porque as pessoas atentavam contra ele, né? Então, muito triste, e ele veio a falecer aí assassinado, né? É incrível, incrível, maravilhosa a história dele, e merece todo o respeito que todo mundo até hoje tem por ele, por tudo que ele fez, por tudo que ele batalhou, né? Muito bom, 5 estrelas. Próximo, essa leitura que foi rapidinha também, Rei Lear, do Shakespeare, William Shakespeare. Essa ediçãozinha bonitinha, que eu ganhei de presente também. Shakespeare tá me deixando assim intrigada, porque cada livro que eu leio dele é uma coisa diferente. Então, esse eu dei quantas estrelas? 5 estrelas. É muito interessante, tá? A história aí do Rei Lear, ele tem as 3 filhas dele e ele vai pedir para elas provarem para ele o amor delas para ver qual delas que o ama mais, né? E aí as duas mais velhas dão provas de amor assim, né, exageradas e tudo, e a mais nova simples na dela, vai falar que simplesmente o ama e tal, faz uma declaração bem simples e ele não vai aceitar, né? Ele vai expulsar ela de casa e tal. E tem as histórias paralelas aí que acontecem também. E no fim, claro, uma tragédia, como sempre, Shakespeare, né? Acontece a tragédia aí, o rei acaba se arrependendo, as outras irmãs, as que ele tinha mais amor, digamos assim, acabam decepcionando ele, né, mostrando que não amavam ele como elas diziam. E aí a única que vai ficar do lado dele é a mais nova, justamente a que ele expulsou de casa, mas aí vai ter essa tragédia aí, ele vai se arrepender do que ele fez amargamente. E aí não vou falar muito para quem não leu, tem histórias paralelas também, mas é muito bom, tá, gente? Muito bom. Peça, né? A peça a gente lê mais rápido e é muito gostoso de ler assim, porque a gente consegue formar bem a imagem na nossa cabeça. Muito bom. 5 estrelas. Terceiro que eu finalizei em maio, gente, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. 5 estrelas, tá aí a foto para vocês. Foi uma releitura também, mas foi a leitura do Clube do Livro de maio. Então eu reli novamente. Muitos estão sendo releituras para mim, mas eu leio novamente para poder ficar melhor, para poder participar do encontro, da discussão. Né? Maravilhoso, sem comentários, um clássico contemporâneo aí, que inclusive parece que vai virar enredo de carnaval ano que vem, né? Tô bem curiosa. A história das duas irmãs aí, da Bibiana e da Belonísia, que já no início do livro tem elas pequenas, né? Crianças marcadas aí por uma coisa muito triste que acontece com uma delas e que vai unir as duas aí de uma maneira muito forte. E a gente vai ver aí a história delas, quando elas crescendo, a história da família delas, a questão lá da religião, né, que eles seguiam. O pai delas era muito respeitado, era procurado para tudo, para todos os problemas que as pessoas tinham, porque eles eram ligados a essa religião, que eu não vou lembrar o nome, acho que é Jare. É uma religião, acho que africana, né, que mistura elementos aí do catolicismo e tal. E aí a gente vai ver essa história, e ao mesmo tempo que eles lutam também pela questão da terra, que eles trabalham como assim no Vidas Secas, né? Eles trabalham aí na terra que não é deles, né? E tudo que eles colhem ali, os patrões ainda levam, não deixam quase nada para eles, eles nem têm direito de comer direito o que eles plantam. Então vai ter essa luta deles aí depois também, mas o que impressiona mesmo é a história das duas irmãs, da Belonise e da Bibiana. Quem não leu ainda, leia, vocês não vão se arrepender, maravilhoso. Quarto livro do mês de maio, favoritado, tá, gente? 5 estrelas. Ah, meu Deus, maravilhoso. Psicose, do Robert Bloch. Gente, que livro incrível, incrível, tá? Eu soube, tinha pouco tempo que tinha o livro, né? Porque tem o filme, que é um clássico. E aí coloquei já na minha lista de desejos, depois que eu vi principalmente o vídeo da Tabata, minha amiga Tabata Ochoa, fez a resenha desse livro. Eu fiquei louca para ler, coloquei na minha lista e ganhei de presente. E é incrível, gente. A gente não consegue parar de ler. Muito bom essa edição linda da Dark Side. Muito legal. Ó. E é incrível, gente, incrível. Eu fui logo assistir o filme depois em preto e branco, né? O filme é bem antigo e é muito legal. Não sei se eu vou trazer, talvez eu traga aí para vocês no quadro
livros para assistir, né? Que eu tô até precisando trazer alguns. Mas é muito bom, muito bom. Nem vou falar muito da história, porque se eu for trazer o vídeo, aí eu falo mais sobre ele. No vídeo, provavelmente eu vou fazer sim, tá? Mas é um clássico. Leiam. Quem não viu o filme ainda, como eu não tinha visto, leia o livro primeiro, se possível. Leia primeiro, depois vê o filme. Muito bom. Favoritado, tá, gente? Com certeza. Próximo mês de junho, tá chegando, tá acabando, gente. Vou tentar não falar muito mais, não. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Vou deixar a foto aí para vocês. Também uma releitura, eu li tem pouco tempo, poucos anos, mas foi a leitura do Clube do Livro. Maravilhoso também, outro livro que toca muito o coração da gente, que vai abordar a questão do racismo, né? Ele é narrado aí em primeira pessoa pelo personagem que conta a história do pai dele, como se estivesse conversando com o pai dele. E aí ele vai falar sobre tudo que o pai dele sofreu pela questão de ser negro. A gente não pode falar negro mais, tem que falar preto, né, gente? Eu não gosto, eu prefiro falar negro, mas tudo bem. Então, ele vai conversar com o pai dele, né? Lembrando tudo que o pai dele passou. O pai dele era professor, né? Mas aí desde criança ele vai contar tudo que ele passou, todas todos os preconceitos, né, que passaram por ele aí, por essa questão, mesmo ele estudando, mesmo ele sendo professor, ele ainda não tinha o devido respeito pela questão da cor da pele, né? Abordagens policiais que abordavam eles sem ele ter feito nada, às vezes ele estava até com a pastinha dele de trabalho, né, indo da aula ou voltando da escola, e ele era abordado simplesmente pela cor da pele. Então é muito triste, toca muito a gente, dá uma sacudida boa na gente, assim, e vale a pena, eu gostei muito de reler, apesar de ser muito triste, tá? 5 estrelas. Segundo que eu li em junho, foi só esses dois que eu li em junho, também me surpreendeu muito, gente, o 11º Mandamento, do Abraham Verghese. Esse calhamaço também de mais de 600 páginas, marquei algumas coisas aqui. Acho que vou fazer resenha dele também, tá? Não vou falar muito aqui para vocês, provavelmente vou fazer. Deve ser um dos próximos vídeos aí, não sei. Mas me surpreendeu muito, eu não tinha ideia do que se tratava. Maravilhoso, maravilhoso. Não vou falar muito aqui agora, tá? Quando eu soltar a resenha. Vocês vão ver, algumas pessoas já me viram comentar sobre ele. Mas recomendo demais, tá, gente? 5 estrelas e favoritado, tá? Com certeza. Julho, né? Acabamos de finalizar o mês de julho, quando eu estou gravando. Li 3, finalizei 3 livros e o primeiro foi Oração para Desaparecer, da Socorro Ocioli. Gente, desculpa, tive que dar uma mudadinha aqui no celular. Enfim, Oração para Desaparecer, da Socorro Ocioli. É maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu esperava muito depois de A Cabeça do Santo, né? Que é 100 palavras. Também maravilhoso, viu? A cara da Socorro aí, o realismo mágico que tem também na Cabeça do Santo. A gente vai ter a história aí da Cida, a Cida, que já no início ela aparece num lugar assim, que ela não conhece, ela não se lembra de nada, não lembra o que aconteceu com ela, por que ela tá aparecendo ali naquele lugar, da maneira que ela apareceu, já no primeiro capítulo, vocês vão ver, mas eu não vou falar aqui, né, para ficar mais emocionante quando vocês forem ler. E aí ela é acolhida, né, por um casal e tal. E eles vão falar com ela mais ou menos alguma coisa sobre o porquê que aquilo aconteceu, mas não vão deixar nada claro. E aí ela não lembra nem o nome dela, ela não lembra nada da vida dela. E aí Cida é o nome que eles vão dar para ela, vão chamar ela de Cida. Ela vai ter uma nova casa, vai estar num país novo, ela não lembra nada. Mas aí, claro que depois, aos poucos, ela vai descobrindo. E vai entrar o Jorge na vida dela. E eles vão se apaixonar e ele vai ajudar ela, né, nessa questão aí dela lembrar também, tá? E aí, quando ela se lembra, ela vai voltar, né, pro lugar de onde ela é e vai relembrar muita coisa. E vai ter uma outra pessoa que fazia parte do passado dela que também vai entrar nessa segunda parte da história. E ela vai lembrar de tudo que aconteceu. Eles vão ajudar ela a lembrar por que ela foi parar onde ela foi parar, o que ela fez, né, para ter acontecido isso, enfim. E vai ter todo esse realismo mágico aí,
questão de religião. E, nossa, é muito, muito incrível, tá, gente? Claro, não chegar aos pés de A Cabeça do Santo. Acho que a Socorro nunca mais vai fazer um livro que chegue aos pés de A Cabeça do Santo. Mas é maravilhoso, vale muito a pena a leitura, a gente lê rapidinho também, tá? O próximo, penúltimo, segundo que eu li em julho, outro que virou favoritado, gente. Noite Sem Fim, da Agatha Christie. Que livro incrível, tá? Entrou pro meu top 2, digamos assim. Depois de E Não Sobrou Nenhum, eu não sabia qual eu gostava mais dela, mas sem dúvida esse aqui tá em segundo lugar. Noite Sem Fim. Incrível, incrível, incrível. Tanto que aqui nas notas, no final, fala que essa era a obra favorita dela, tá? Ela era o livro que ela mais gostava e ela escreveu quando ela tinha 77 anos, gente. Pensa. Sensacional, tá? O casal aí que se conhece num lugar que é conhecido como Passo do Cigano, né? Eu esqueci o nome deles, Michael e a Ellie. E aí eles se apaixonam já à primeira vista, vão começar a conversar e tal. Vão acabar ficando juntos e tem uma casa nesse Passo Cigano que é conhecida por muitas coisas ruins terem acontecido nela e tal, e ninguém gosta de lá, todo mundo tem medo. E aí eles estão decididos a viver lá, eles se encantam com o lugar, ele contrata um amigo dele que é arquiteto para poder planejar uma casa nova no lugar, mas tem uma cigana lá, uma mulher que é cigana, um dos ciganos que viveram lá, por isso que chama Passo do Cigano, que vai ficar ameaçando eles, tipo, falando para eles irem embora, para eles não ficarem lá, porque coisas ruins vão acontecer. Fala com ela para ir embora, porque ela vê que a morte está próxima de quem quiser viver lá e tal, para eles irem embora antes que alguma coisa aconteça e tal, e fica aquelas ameaças. Mas eles não acreditam em nada disso, ela fica um pouco receosa, mas mesmo assim ele convence ela que é bobagem, que não tem nada disso, que é coisa que eles querem só a terra para eles, por isso que não quer que ninguém fica lá, enfim. E aí quando eles vão realmente viver lá, vão ter a casa deles, eles vão ver que a cigana não estava tão enganada assim. Gente, é incrível, tá? Incrível, 5 estrelas, favoritado. O segundo melhor da Agatha Christie dos que eu li até agora, tá? Na minha opinião. E o último que eu li em julho, terminando já aqui o vídeo, Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Esse vai ter vídeo, provavelmente vai ser o próximo vídeo do canal, tá? Então não vou falar muito sobre ele. Tava ansiosa para ler, principalmente depois que eu li Ainda Estou Aqui, né? Do mesmo autor, que é filho do Rubens Paiva, que é o deputado lá que foi assassinado, que desapareceu, enfim. Aqui ele fala um pouquinho só sobre isso, porque a história que basicamente é sobre ele, é como se fosse uma biografia. Ele vai contar de como ele ficou tetraplégico, paraplégico, na verdade ele é paraplégico. Quando ele tinha 20 anos de idade só, né? Ele mergulhou aí num lago raso, bateu a cabeça e ficou paraplégico. E vai contar a história, a maior parte do livro ele tá lá no hospital, se recuperando e aquela coisa toda, sem saber o que aconteceu. Eu senti falta de fotos, já que é uma autobiografia, poderia ter colocado fotos, né? Mas tudo bem, nada é perfeito. E muito interessante, tá? Aí ele vai falar bastante sobre a família, sobre a mãe dele, a Eunice Paiva, né? Vai ter um capítulozinho que ele fala um pouco sobre a questão do pai dele. Enfim, muito bacana de acompanhar a superação dele aí a esse acidente, como ele ficou depois, né? Então, vou fazer o vídeo aí para vocês e quero ver o filme também. Tem um filme de 87, alguma coisa assim. Quero ver se eu assisto também. Gente, é isso. Ficou enorme. Desculpa. Obrigada para quem assistiu até agora. Obrigada pela paciência, pelo carinho. Vai estar o link de todos esses livros aí embaixo, gente, da Amazon para vocês comprarem, tá? Quem quiser comprar algum deles, compra pelo meu link. Vocês me ajudam muito. Eu agradeço muito. Enfim, deixa já os comentários aí de vocês, tá? Sobre os livros, o que vocês já leram, se gostaram, se não gostaram. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.